Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Nossa aula de ciências de hoje, comigo, professora Sádva, é referente à nossa segunda-feira, dia 14 de setembro, turma. Então, eu apresento para vocês hoje, no estudo da nossa aula, filo, certo? Dos aracnídeos, ok? Então, no caso aí, que é dentro do estudo dos artrópodes. Então, é um grupo de animais invertebrados, representado, no caso aracnídeo, pelas aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Então, eles são agrupados na classe aracnídea, pertencente ao filo Arthropodes, né? Diferindo das outras classes de artrópodes, como insetos, crustáceos, ok? Então, por não apresentarem antenas e mandíbulas, e sim apresentam quelíceras, ok? Então, nós temos aqui, para início de conversa, 4 pontos que vocês, ao assistirem a aula, vocês realizem a leitura, né, deixando bem claro que a maioria vivem na terra, em diversos ambientes, até mesmo na pele dos animais, como é o caso dos carrapatos, uma espécie de parasita. Alguns representantes possuem veneno, que ficam inoculados, né, em algumas partes do corpo, e utilizam para capturar suas presas, escorpião, por exemplo. E a respiração, que eu vou falar mais lá na frente, que é uma respiração aí, né, por traqueias, respiração traqueal. Eu irei comentar com vocês bem mais adiante. Seguindo aí, a estrutura externa da aranha. As aranhas têm o abdômen não segmentado, no caso, e globuloso. As quelíceras, elas podem ser formadas, no caso aqui, ó, certo? Por dois artículos paralelos entre si, ou formando um ângulo, e associadas a glândulas inoculadoras de veneno, ou não, dependendo da espécie. Apresentam fiandeiras, que são apêndices, que ficam no abdômen, né, modificados, que segregam a seda para formar a teia, que a teia é uma forma de poder capturar, certo, as suas presas. Seguido aqui, eu tenho o escorpião, né? Então, os escorpiões, eles são um grupo bem mais primitivo, tem o abdômen segmentado, com estruturas sensoriais no terceiro segmento, denominados de pentes. Então, os pedipalpos apresentam grandes pinças, possuem pós-abdômen articulado, uma espécie de ferrão no último artículo, que inocula, que armazena esse veneno nas presas, ok? Deixando bem claro para vocês a respeito da respiração dos aracnídeos, que é estudado dentro do filo artrópode. Nós temos aí o sistema respiratório filotraqueal, ok? Então, os aracnídeos respiram por meio aí, turma, de filotraqueias, são espécies de pulmões, que são estruturas laminares, cuja parte externa está em contato direto com o ar. Então, através das paredes, das lâminas, ocorre a troca desses gases, sendo o oxigênio transportado pelo sangue no interior de lacunas. Isso não ocorre com os insetos, que não apresentam o pigmento responsável pelo transporte de gases no sangue, né? Aranhas respiram tanto por filotraqueias como por traqueias, como os insetos também. Com relação aqui ao processo de reprodução dos aracnídeos,
eu deixo aqui registrado para vocês 3 pontos, que a maioria possui sexos separados. A fecundação, ela é interna. Frequentemente, a corte de acasalamento. O desenvolvimento é direto nas aranhas, escorpiões, certo? E opilhões, e indireto nos carrapatos. Então, ressaltando, ocorre fecundação interna e o desenvolvimento é direto, sem presença de larva e sem presença de metamorfose, a mudança na estrutura do corpo dessas espécies. Então, logo nascem, assim que nascem os aracnídeos, são pequenos e têm o exoesqueleto menos endurecido. Eles passam por diversas mudanças para poderem crescer. Há dimorfismo, no caso aí sexual, sexos separados, diferenciados, e eles podem ser vivíparos ou eles podem ser ovíparos, ok? Com relação à digestão, né? Porque eu vou falar sobre o sistema excretor, mas antes eu quero deixar bem claro o sistema digestório, né? É extracorpóreo, acontece fora do corpo. Isso porque muitas aranhas e escorpiões, eles possuem veneno, ok? Venenos poderosos que paralisam, no caso aí, suas presas. E em seguida injetam sucos digestivos nos seus corpos e sugam o conteúdo. Então, o tubo digestivo deles inicia na boca, abaixo das quelíceras, que atua como uma espécie de mandíbula, agarrando e destroçando as presas. O alimento segue pela faringe e esôfago até chegar em um estômago com fortes músculos. Então, a musculatura ajuda a bombear o alimento, já parcialmente digerido por enzimas, até o intestino grosso, onde se acumulam os restos que não são aproveitados, seguindo depois caminho até o ânus, onde os restos serão eliminados. Com relação à excreção, há 2 formas de excreção nos aracnídeos. A mais comum é através dos tubos de Malpighi, como acontece lá nos insetos. São finos tubos longos que enviam os resíduos ao intestino para serem eliminados juntamente com as fezes. A outra forma é por meio de glândulas coxais, que tem uma abertura na base das patas. Nos 2 casos, são eliminados excretas nitrogenados, como guanina, e ácido úrico, como vem citando aqui para vocês, que evita, no caso aí, o desperdício de água para esses seres, ok, turma? Com relação ao habitat dessas espécies e o comportamento deles no ambiente em que eles vivem. Os escorpiões, eles gostam de viver debaixo de cascas de árvores, de pedras e perto de domicílios. Eles gostam de ficar dentro de sapatos. Têm hábitos noturnos e durante o dia eles se escondem nos seus locais preferidos. Picam usando a cauda, que é inoculadora de veneno, através do ferrão. Então, no Brasil, há 2 espécies. Nós temos o escorpião preto e o escorpião amarelo, que podem provocar acidentes, principalmente com crianças e com pessoas debilitadas. Então, a picada provoca dor intensa no local, se espalha rapidamente pelo corpo esse veneno,
provocando uma espécie de formigamento, seguido de suor, seguido de vômito, e em casos mais graves, pode haver até uma paralisia. Então, temos 5 espécies de aranhas dentro do estudo dos aracnídeos que são venenosas no Brasil. A armadeira é uma espécie de aranha venenosa, aranha marrom, viúva negra, aranha de grama e a aranha caranguejeira. Que a aranha caranguejeira, quando você bate chinelo nela, ela libera pelos e aqueles pelos ocasionam lesão na pele, certo? Seguindo disso, nós temos aqui o estudo dos quilópodes e diplópodes. Quilópodes e diplópodes possuem um exoesqueleto formado por quitina, que eles conferem proteção total. Então, os principais representantes dos quilópodes são as lacraias e as centopeias. Esses animais apresentam um par de antenas e o corpo dividido em anéis, bem segmentado, sendo que de cada anel sai um par de patas. Alguns quilópodes podem apresentar até 200 pares de patas. Os animais desse grupo, eles são vistos principalmente no período noturno e podem ser encontrados em locais bem úmidos, embaixo de troncos, folhas apodrecidas. Os quilópodes são animais carnívoros e, no caso aí, se alimentam de vermes, insetos, minhocas e até pequenos vertebrados, como pássaros e ratos, né, em decomposição. São conhecidos atualmente cerca de 3.000 espécies de quilópodes, ok? Dentro do estudo da ciência. Então, os quilópodes, eles possuem, logo atrás da cabeça, ferrões que servem para injetar veneno que eles carregam. Esse veneno, ele é mortal para pequenos animais, mas para o homem é apenas doloroso. Deixando bem claro para vocês que os diplópodes são representados pelos emboás, piolhos de cobra, né? Assim como os quilópodes, eles apresentam também um par de antenas e o corpo dividido em anéis, segmentado, com 2 pares de patas em cada anel. Existem diplópodes que podem apresentar até 400 pares de patas. Esses animais, eles podem ser encontrados geralmente em ambientes úmidos, embaixo de folhas e troncos, em decomposição. Eles, ao contrário dos quilópodes, os diplópodes, eles são herbívoros, porque eles se alimentam exclusivamente de vegetais. Ok, turma? Então, deixando bem claro para vocês aqui que os diplópodes, eles não apresentam ferrões, mas a sua estratégia de defesa consiste em se enrolar e ficar imóvel, além de produzir uma substância mal cheirosa que serve para afugentar seus predadores, colocar os predadores para correrem, tá certo? Ok? Então, turma, eu deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. Estaremos juntos no plantão da nossa quinta-feira, pelo Meet, para retirarmos quaisquer dúvidas que venham a surgir, tá bom? E até o nosso próximo encontro, turma.